Então, como se chama essa referência de volume que você usa? Aí uma pergunta, esse daqui chama volume financeiro. Tá? Esses pauzinhos aqui, verticais, chama-se volume financeiro. Neste caso, desse trade, você deve ser o cara que já faz trade, né? Beleza, deixa eu só tirar o som do meu celular aqui. Então, nesse caso, desse trade em específico, deixa eu ver se eu consigo voltar. Legal. Não tá. Bom, enfim, vou tentar explicar para você por cima aqui. Se é que você quer, né? Deixa eu ver. Sim. Nesse caso em específico, o que eu fiz foi... Não sei se você consegue enxergar este volume aqui, num minuto. Este volume aqui, ó. Sim? Você pôs agora sim, né? Beleza. O que aconteceu? Se você olhar, aqui é um gráfico de 5 minutos. E aqui é um gráfico de 1 minuto. Aqui é meu teórico, aqui é meu operacional. Né? Porque eu não roteio ordem pelo TradingView, que é a modal mais, na minha opinião, deixou a desejar, né? Foi tipo uma traição ali. Ele mandou muito mal no roteamento. Então eu volto para XP, não tem problema nenhum. E no 1 minuto, nesse gráfico da direita aqui, ó, não sei se você consegue perceber também, que o movimento do preço foi esse daqui, ó. 1 e 2. Esse movimento aqui. Deixa eu apagar. Esse movimento aqui, ó. Fez 1 e fez 2. Certo? 2 movimentos para mim. E não um só. Fez 2. Esse mesmo amarelo, a partir desse topo, gerou esse fundo para mim simétrico. E é isso que vocês vão aprender hoje. Tá? E a partir desse fundo, nós temos um candle de força ali. Vendedor. Que é esse candle de vendedor aqui, de força. A partir da superação da máxima desse cara, só tem compra. E foi o que aconteceu. Eu entrei um pouco antes. E quando o preço começa a descer, ao invés de eu pôr meu stop no zero, eu vejo que o volume cai. Quando o volume cai, entende-se que é um pullback e não uma inversão de tendência. Entende-se, não quer dizer que sempre é. E como o maior volume foi esse cara, é correto colocar meu stop abaixo do maior volume. Porque se o maior volume foi vencido pelos comprados, quer dizer que toda essa área aqui é compra. Então meu stop está abaixo. E o meu alvo lá em cima, simplesmente por A, B igual a CD. Mas isso é um conteúdo, apesar de simples, avançado, porque você tem que ter experiência. Como day trader nesse caso. E foi isso que aconteceu. Tá? Bacana. Então, posso passar? Deu para entender? Ou não? Ficou pior? Show? Beleza. Legal. Tava na Gafisa, né? Legal, então agora vocês sabem que é o candle. E isso vai ajudar vocês desde Bitcoin até cara, o que vocês quiserem tradear. Sempre. Sempre. Candlestick, japonesada que inventou, é muito mais emocional, porém reativo do que gráfico de linha. Eu acho que eu tenho todos os gráficos aqui, ó. Gráfico de barra, gráfico de linha, certo? Tem muito mais informação num candle do que nessas linhas. Embora o gráfico de linha também sirva para topo e fundo, mas só. Então o candle, o gráfico de candle, é o que eu mais gosto. Tá legal? E é particularmente, acho que o mais popular do mundo. Legal. Agora eu vou dar um exemplo da Gafisa. Eu acabei de fazer um vídeo, se vocês puderem me acompanhar, postar esse vídeo no canal, mas de forma não inscrita, porque eu devo lançar ele na semana que vem em algum momento. Mas eu vou utilizar a Gafisa porque o que eu vou passar para vocês aqui é super simples, então não se preocupe, vai durar mais uns 20 minutinhos de aula só, para vocês não ficarem doidos aí. Mas é um ensinamento, um conhecimento simples, porém vocês vão poder se desenvolver a partir daí.
tá? E aí o Ed tem meus contatos, quem não tiver, adiciona ou manda no grupo lá e tal, a gente vai trocando ideia, porque as perguntas de vocês, a partir desse conhecimento aqui, acredito eu que vão ser muito mais específicas. Então cada um vai ter uma dúvida, cada um vai ter um aprendizado. E é por isso que eu resolvi colocar nesse primeiro hangout que a gente está fazendo aqui, só esse conteúdo, para não confundir muita coisa. Agora que vocês sabem um candle, o mais importante para nós é visualmente identificar se o gráfico, ou se a cotação, no caso, está em tendência de alta ou tendência de baixa, está caindo ou subindo. Nesse caso da Gafisa, é um gráfico que a gente começa aqui em cima a exatos, ou não exatos, né? Mas a quase R$100 ou a R$100, certo? Desce até R$13. Então quem comprou a Gafisa em 2011 perdeu, morreu, acabou, se suicidou, tá? E aí ele sobe até R$34, desce, sobe, desce, sobe, blá 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 blá. Essa configuração linear que eu estou traçando em amarelo para vocês, visualmente eu quero que vocês tenham isso em mente, eu acho que é o mais fácil, nos indica que, putz, cara, tá caindo. O que eu vou ensinar, o que eu vou falar para vocês, por oferta, e depois se cria uma demanda contrária, para que depois volte a ter a mesma oferta, é tentar comprar na baixa e vender na alta. Simples. Em gráficos mensais, semanais e no máximo diário. Porque para fazer essa análise que eu vou passar, vocês não precisam se dedicar a gráfico durante a semana, só no final de semana. Eu sou dos caras que mais tem alarme no meu TradingView e quando toca o alarme eu vou lá, dou uma olhadinha na minha posição no Trading Map e depois executo minha ordem no home broker da XP. Via celular ou no máximo eu abro o TradeZone, que vocês viram que é uma plataforma gratuita. Legal. Vamos ao conhecimento então. Tudo no mercado financeiro, na minha opinião, isso não quer dizer que é verdade absoluta, é oferta e demanda. E a oferta e demanda está no gráfico, principalmente a passada. Então a parte esquerda do gráfico é sempre o passado e os candles estão se movimentando, presente e futuro. Eu me importo com a parte esquerda do gráfico, muito. Tem trader que não gosta, fala que o que aconteceu no passado não se repete no futuro. Eu, por psicologia humana e não de mercado, de comportamento mesmo, eu acredito que tudo o que aconteceu no passado gera segurança, o ser humano gosta de segurança, ele vai lá e copia e replica ou tenta replicar no futuro. Então as demandas de venda e de compra da parte esquerda do gráfico sempre são muito importantes para mim. Certo? Porque na minha opinião, se não tivesse o passado, não ia ter como se melhorar o futuro, ou se no caso do mercado financeiro, replicar o futuro. Muitas vezes vocês vão ver aqui nesse exemplo mesmo, várias réplicas de movimentos que aconteceram no passado, lá em 2010, 2009, voltando em 2019, por exemplo. Certo? E tem outra explicação para fundamentar o porquê que eu acredito que a esquerda do gráfico é importante. Porque para você movimentar o preço, você precisa comprar ou precisa vender. Movimentar a cotação. E são sempre players, se você é coxinha direitista, fale players, se você for esquerdão, sempre algum cidadão... Opa, tô ligando aí. E aí, eu que tenho que entender isso daí, será? Não sei se sou eu que tenho que entender. Muta. Beleza, ficou mudo agora. Foi mal. Mas essa pessoa entrou? Acho que é o microfone do Iago. E o Iago tá ouvindo, Iago? Bom, se não tiver, desmuta e fala que não tá, porque eu fechei agora o Messi. Então são pessoas que entram no mercado financeiro comprando e vendendo, especulando ou investindo. A gente nunca sabe qual é a expectativa do cara, certo? Mas, por exemplo, o JP Morgan, ou o Bradesco, ou que seja a XP hoje que está gigante, tá? O BS, eles têm lá 100 mil. Como funciona um fundo de investimento?
ou grandes corporações do mercado financeiro. Eles têm uma renda que é acolhida de vários cotistas. Então eles abrem o fundo, recebem como se fosse um IPO, vão recebendo renda via cotas. E esses caras muitas vezes têm a própria grana, mas eles têm uma quantia tão grande para investir no mercado financeiro que eles, vamos supor assim, ligam o foda-se e vão comprando o ativo, por exemplo, a Gafisa que está no gráfico de vocês, a determinadas faixas de preço e param de comprar em outras. Esses caras são os que movimentam o mercado. Hoje no capitalismo financeiro, quem movimenta o mercado são grandes fundos ou empresas. Raramente você vê um bar se movimentar alguma coisa que tenha liquidez. Geralmente são grandes, pessoa física no caso estou falando, geralmente são grandes corporações que uma liga para outra e fala assim, meu, vamos comprar Bovespa e vamos vender dólar, vamos comprar Petro e vamos vender Vale, vamos comprar Klabin e vender Bolsa. São esses caras que movimentam o mercado. Só que se eles pegarem 200 milhões que eles têm, um fundinho aí pequeno, 200 mil, ele quer comprar em Gafisa e executar essa ordem de 200 milhões uma única vez, cara, explode a bolsa, dá circuit breaker, igual aconteceu quando o Joesley fez aquela delação do Temer. A bolsa parou. Então hoje a bolsa não tem tanta liquidez para tomar uma ordem tão grande. Não tem oferta e demanda para uma ordem tão grande. Então, para ter demanda daquela oferta de 200 milhões, vamos supor assim, que é muito maior, 200 bi às vezes, precisa-se comprar aos poucos. E esse comprar aos poucos, na minha opinião, é que gera os movimentos de oferta e demanda. Nada mais é do que retração e expansão, retração e expansão. Porque ele não pode comprar de uma vez só, que o negócio estoura muito para cima. Então ele compra, aí ele desliga os robôzão, aí depois ele liga o robô de novo, aí volta no preço médio dele, liga o robô de novo, tá? Então para mim, essa quantidade de preços que o robô é ligado e desligado, essa variação de preços, melhor dizendo, que o robô é ligado e desligado, forma para mim o que vocês estão vendo no gráfico aqui, de simetria, ou fluxo, ou oferta e demanda. Então, se eu quero comprar uma ação, um ativo, não precisa ser só ação, no meu caso do gráfico que está branco e azul, se eu quero comprar, eu tenho que analisar os brancos, que são os vendedores. Se eu quero vender, eu tenho que analisar o azul, que são os compradores. E o que é analisar? No TradingView, na parte esquerda aqui, nessa partinha que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétimo ícone aqui, vocês têm um aplicativo, um link, uma ferramenta que chama intervalo de preços. E esse cara é importante, porque ele vai dizer para você, do momento zero que você clicou até onde você arrastar, qual foi a variação percentual de acordo com o momento zero e qual foi a variação em reais do momento zero. Tá? Então se eu pegar aqui e jogar pra cá, deu pau aqui, gente, travou tudo. Foi sem querer. Ah, beleza, mas tá funcionando agora? Tomara que sim. Depois me avisa aí, Ed. Se não estiver funcionando, você desmuta aí e fala. Legal. Então nesse caso, vamos supor que o fundo verde, Stuber, ligou o seu robozinho a R$10 e desligou quando chegou aqui a R$21,80. E essa variação de 10 a R$21,80 é R$11,80, R$11,82 para ser exato aí, certo? De fundo a topo. Esse cara, eu começo a replicar ele para cima, não só ele, mas vários outros. E da mesma maneira, os vendedores. Eu começo a replicar, vou usar uma linha para ficar mais visual para você. Eu começo a replicar essa linha, que aconteceu aqui, depois aqui, depois aqui, e vejo até o momento que ela começa a se perder, ou que ela perde valor. Outros players entraram no mercado. Mas é muito importante saber quanto foi a variação de um topo a um fundo e quanto foi a variação de um fundo ao topo, porque isso vai me dar um norte para fazer minhas análises. Tá?
Então, feito isso, neste gráfico, o que nós temos aqui de forma linear? Na parte esquerda aqui, para você que é novo. Nós tivemos aqui uma subida, descida, subida, descida, subida, descida, subidão. E aqui desceu e terminou ali, depois começou a descer. Quando você enxergar um zigue-zague ascendente como esse, não precisa se prender a topo e fundo, tá? Só um zigue-zague ascendente como esse, onde os fundos estão em branco e os topos estão em verde, nós estamos numa tendência de alta. Então, para nós, vai ser muito mais lucrativo estudar o que eu vou pôr aqui em vermelho e sempre tentar comprar no final desse vermelho, que foi muito simétrico nesse caso, do que tentar caçar aonde vai parar o verde. E só essa explicação de maneira grotesca é onde muita gente perde dinheiro no mercado financeiro, porque fica caçando topo numa tendência de alta e fica caçando fundo numa tendência de baixa. Tem que fazer o contrário, tem que caçar fundo numa tendência de alta e caçar topo numa tendência de baixa. Legal. Essa é uma tendência de alta e aqui, neste caso, uma tendência de baixa. Então veja aqui, deixa eu terminar aqui, né? Lá, lá, lá. Vejam que os topos em vermelho são menores ou iguais nesse caso aqui, certo? E os fundos sempre caindo. A conta-gotas, mas sempre caindo, certo? Eu tô vendo aqui que alguém saiu e tal. Fala pra mim se eu devo parar a explicação. Alguém manda uma mensagem ou desmuta aí e fala em áudio mesmo. Aqui travou tudo. Devo parar então? Ingressou. Ah, tá. Entrou de novo. Aproveitando esse intervalo, mano. Vinícius. Cara, deixa eu falar assim, que eu acho que até fica mais fácil do que escrever. Mano. Você acha que essa análise de caçar um fundo numa tendência de alta e etc., para o gráfico dentro do day trade, ele funciona também? Vamos lá. Funciona, só que demanda muito mais psicológico. Qual que é o problema de day trade? O principal é que nós, seres humanos, e aí biologicamente falando, cara, o day trade ele vai estimular muita serotonina, dopamina, serotonina não, muita dopamina, certo? E muito cortisol direto. Você está estressado e sentindo prazer, né? Você toma um loss, estresse, aí você vai lá e faz mais um trade, ganha e gera ali um hormônio de felicidade. Então, se você faz day trade, quantas vezes, já aconteceu comigo, vou jogar real, quantas vezes você terminou o seu dia de day trade, não importa se você fez uma grana ou não, e aí você está usando ali o gráfico curto, o intradiário, ou o Renko, seja lá o gráfico que você mais cuide, TIC, e você termina o dia, pega o gráfico e põe num gráfico maior, ou tira o zoom, você fala, cara, por que eu estava operando ali? O que eu estava esperando, o que eu estava fazendo ali? Então, se você for um cara muito disciplinado, day trade, se você... Deixa eu abrir aqui um mini índice da vida. Só um segundo. Cinco minutos eu vou pôr, tá? Então aqui, ó. Você já deve manjar de trade, né? Então, por exemplo, day trade. Você aqui, vamos supor, 16 horas. Tá, vamos tirar um pouco aqui então. Então, day trade. Deixa eu tirar as médias para vocês não perguntarem o que é isso, porque vocês não precisam saber. O volume também não precisa saber para hoje. Então, vamos supor aqui. Você é um day trader.
E eu utilizo o gráfico de 5 minutos. Você viu que tinha um fundo aqui e ele foi rompido aqui. Concorda? Beleza. O que você vai pensar em sã consciência aqui? Vender ou comprar? Vender. Certo? Vender. Simples assim. Só por essas análises aqui. Aí você olha para a esquerda do seu gráfico e você vai tentar achar em um gráfico menor ou nos 5 minutos, se você for purista, ali só operar um time frame. Quais foram as demandas de compra que aconteceram aqui para você replicar a partir de todo o santo fundo que fizer. Mas você não vai comprar fundo, você vai vender topo. Mas você vai olhar para esse cara aqui e vai ver quanto variou em cada demandinha de compra para você replicar de todo o santo fundo que você achar. Beleza. Vamos supor que nós estamos aqui, então. Legal, legal, legal. Aí deixa eu pôr uma linha para mostrar que a gente rompeu esse fundo. A linha amarela mostra se a gente vai romper ou não. Legal. Opa, rompemos. Rompemos o fundo. Agora eu só penso em alta. Só penso em alta. Só de bater o olho aqui, eu sei que no 1 minuto ele fez isso daqui, ó. 1 minuto, 2 minutos, ele fez isso daqui, ó. Então, pra mim, eu só me interesso... Deixa eu trocar de cor. Por vermelho aqui, ó. Então, nessa esquerda do gráfico, agora que eu sei que eu quero vender, nessa parte esquerda do gráfico, só me interessa, e até vou adicionar outro aqui, né? Só me interessa o verde. E não tô nem aí pro vermelho. Então eu não quero comprar no final do vermelho aqui. Eu quero vender no final do verde. Legal. Como que eu faço isso de maneira simples? Vem aqui na terceira abinha, extensão de Fibonacci baseada em tendência. Aí você vai escolher o Fibonacci. Somente um. Somente um. Apaga tudo. Só deixa um. Beleza. Pega esse cara. E aí você pensa aqui. Bom, beleza. Fizemos 1, 2 igual a 3. Mas não se repetiu. Não gostei desse cara. Fizemos 1, 2. Se repetiu aqui? Se repetiu ali. Aqui? Quase. Quando você for analisar aonde vender aqui, você tem que estar no mínimo. Se você se parece comigo, você tem que estar no mínimo com esses caras todos aqui, ó. O Wi-Fi tá muito. Eu tô perdendo tudo, velho. Não consigo ouvir nada, tá parando, né? Não tá rolando o som? Me confirma aí se tá rolando som. Sim, tranquilo. Som aqui de boas. Tá, legal. Bacana. Então, só olhando esse cara aqui, ó, esse histórico aqui, a gente chegou, se quiser eu faço de novo os pontos, chegou a esses 3 pontos a partir de qualquer fundo. Por que a partir de qualquer fundo? Bom, se eu pegar este fundo, também vou tentar, este, beleza? Mesma coisa em relação a esse cara aqui. Qualquer fundo eu vou tentar operar. Se a gente tirar o zoom, vai perceber que nossa tendência intradiária já é queda desde da perda, se desse fundo aqui em cima, ou mais conservador, da perda deste fundo aqui. O que aconteceu de azul durante esses caras me interessa. Então eu vou estar já louco para caçar esse fluxo aqui. Então este cara aqui é o trade. Tem um cachorro aí na casa de alguém. Beleza. Beleza. Então aqui é o melhor trade. 10 e pouco. Bumba. Esse é o trade. Então funciona. Só que se você tiver no 1 minuto focado em
Tá. Opa! Rompeu. Então a gente vai fazer um ABCD para cima? Não. Quer dizer, pode fazer. Tô dizendo que não vá. Só que você precisa ter um contexto. E aí eu uso volume para me ajudar. E uso médias também para me ajudar. Então por volume fica simples. Fica simples não. É mais um indicador para me ajudar. Olha o tamanho desse volume no intraday, tá? Olha o tamanho desse volume. Que é este candle aqui, ó. Esse fundo aqui. Concorda que esse volume é mais alto, é maior do que a média? Certo? Deve concordar. Acho que sim. Perfeito. Se esse volume é maior que a média, esse cara aqui, o volume dele foi maior que a média, e ele perdeu o fundo, quer dizer que se chegar nessa faixa de preço aqui, é pancada para baixo. Simples assim. Se esse volume aqui fosse o maior e a gente tivesse rompido, rompido, topo, opa, então a vez que ele chegar aqui de novo, se ele chegar, é compra. Mas foi ao contrário. Ele rompeu o fundo. Então se chegar de novo, lá, é pancada, velho. E não deu nem graça. Nos 5 minutos aqui você nem calor deu. Entrou no 106, 195, certo? O seu stop tem que estar acima do maior volume no mínimo, certo? Ou conservador aqui em cima. Ou no backtest que você fizer de stop financeiro. Cada um tem a sua estratégia. Isso daí, né? Cada um tem a sua. Eu tenho a minha. Então aqui deu certo. Vamos ver uma parte que não deu certo. Como day trader. Muito legal. É uma análise de fluxo. Sim, o mercado é fluxo, velho. Gráfico é só a resposta, é só o que acontece. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Está uma tendência de alta, você concorda? Abrimos em gap de alta já, e aí fizemos isso aqui, ó. Tendência de alta. Você acha que é melhor estudar o vermelho ou estudar onde vai parar o verde? É muito mais fácil estudar onde vai parar o vermelho do que onde estudar o verde. Faça um trabalhozinho manual de ter esses caras todos no seu gráfico aqui. E você vai papando todos os fundos que acontecerem. Vai papando até estopar. Inverter a tendência. Opa, inverteu a tendência? Então aqui, inverteu a tendência. Se você desculpa quem está muito no começo, eu vou voltar lá para o gráfico mensal e tudo mais. Inverteu a tendência aqui, opa, então esse cara me interessa. Esse cara me interessa. Esse cara me interessa. Este cara me interessa. Pimba. Acabou. Um deles você vai martelar o topo. Um deles você sempre martela. Porque quem operou aqui está tomando calor. Vai voltar. Vai voltar a operar da mesma intensidade. Porque quem move o mercado é por botão. Não tem jeito. O cara tem tanto de variação para apertar. Depois ele sai. Então o nego tá ganhando. O robô ganha na queda e na alta, velho. Não tem romantismo para day trade. Certo? Então um deles acertou. Pô, foi esse aqui. Bruno, qual que vai ser sempre? Não sei, velho. Você tem que chutar. Você tem que chutar não. Você tem que se programar para escolher um. E para você pode utilizar volume. Você pode utilizar... Eu utilizo 72 e 200. Você pode utilizar o que você quiser. Mas precisa de um plano. E esse é meu plano. De forma simples. Lógico que tem outras facetas. Que aí eu ponho lá no curso que patrocina o canal lá. Mas assim, o grosso, cara, se vocês souberem só isso aplicado em um gráfico de mensal, olha aqui, ó. Olha esse gráfico da Gafisa agora voltando para vocês que é mais tutorial. Olha esse gráfico da Gafisa. Olha esse... agora eu não vou lembrar. Esse cara aqui, ó. Esse vermelhinho aqui. Só olha ele. E, se eu não me engano agora, olhem este verde aqui, ó. Tem dois verdinhos aqui, ó. No gráfico semanal. Então vou dar um zoom ali. Região, que é mais um conhecimento que tem também no fazendo merchan. Região de topo e fundo me interessa bastante. Sempre que tem um volume acima da média. Então aqui eu sei que no semanal ele fez isso daqui, ó.
A partir do momento que a gente rompe o fundo, me interessa saber do verde e não do branco. Vou pôr branco aqui. Não me interessa saber mais do branco. Me interessa saber só do verde. Ah, pois bem. Agora eu não sei qual que era, mas eu acho que foi esse aqui. Esse mesmo. Então aonde você acha que tinha que vender? Aqui, 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 aqui ou aqui? Nem sempre vai dar certinho. Mas, cara, tem uma explicação. Você poderia pegar esse cara aqui também. Você poderia ter pego esse cara aqui também. Você poderia ter pego mais um. Esse cara aqui. Esse aqui, né? Mas durante essa subida, durante essa queda, a gente não operou. Concorda? Porque é o mesmo que eu estou fazendo aqui, agora está pronto, tá fácil, né? Mas eu faço aqui, ó, aqui nós operamos, ó. Pumba. Certo? Eu faço, vamos pôr todos a partir do fundo, de qualquer fundo que aparecer, ó. Então eu sou um caçador de topo em tendência de baixa, caçador de fundo em tendência de alta. Então, neste caso aqui, deu um dos fluxos, deu venda. Beleza, aí eu alio a média, alio um gatilho, pumba, 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 pumba. Aí chegou, desceu, beleza, não sei, aqui. Foi aqui, né, no caso. Deu trade de novo. Aqui, não deu trade. Não deu trade. E, obviamente, não deu trade. Beleza? Próximo fundo. Opa, trade de novo. Mágico. Então. Mais outro fundo. Sem trade, nesse caso. Para quebrar o clímax. Então não rolou nenhum trade aqui. Aí, vamos por esse fundo aqui agora. Fundão. Legal. Pergunto. Você acha que eu estava querendo nesse fundo aqui? Eu não sei onde vai parar o fundo. Mas a partir do momento que tá subindo numa tendência de queda, a partir do momento que está subindo numa tendência de queda, eu mais ou menos tenho um plano para saber aonde essa subida vai parar, porque a gente está em tendência de queda. Você acha que eu queria vender aqui? 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 Opa, a partir daqui... Deixa eu pôr um quadrado. A partir daqui até aqui, sou vendedor. Então eu evito de passar nervoso. Eu quero que o mercado se lasque. Minhas ordens estão tudo aqui, ó. Tá? Beleza. Mas vamos supor que você quer comprar Gafisa, você é investidor da empresa. Aonde você tem que comprar? Bom, você tem que olhar então para uma venda. E essa foi a venda, se não me engano, que deu fundo pra caramba. Ó. Esse cara aqui. Ou tô falando bobagem, calma aí. Esse mesmo. Então eu dei eu fiz uma análise da Gafisa em, sei lá, em janeiro, eu não lembro agora muito bem quando foi. E fiz uma nova agora atualizando, que eu vou postar no canal semana que vem que eu falei pra vocês. Mas o fluxo que aconteceu lá em 2010, pós-crise do subprime, a partir de um topo, que eu denominei esse topo, que foi a máxima, que ela fez isso aqui, ó, brown. A partir desse topo, gerou o fundo atual. Outro. Este cara aqui, projetado a partir desse topo, gerou o fundo atual. Então, se eu quero comprar, no meu gráfico aqui, eu olho o branco. Eu olhei dois brancos. E poderia, muito bem, olhar esse aqui. Poderia muito bem olhar esse aqui, que foi o mais assertivo deles todos. Depois teve fundo aqui. Então esse cara aqui, olha, fez isso, ó, tum, tum, tum. O vermelho, a partir desse topo, gerou essa venda, essa compra. Mesmo depois de um candle feio e tal, lá, não importa. Fluxo é mais importante do que candle por si só. Talvez
talvez eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim. Oferta e demanda. Então, demanda, aí rola uma oferta. Projetem para o futuro. Projetem para a parte direita do gráfico. Sempre. Certo? E aqui, a partir desse cara, mais uma vez esse cara aqui, ó, se repetiu. Então ele se repetiu 1, 2, 3. Aqui, ó. Pumba. Então você acha que durante essa queda, se eu quisesse comprar, durante essa quedinha aqui, eu tava querendo comprar aqui? Não. Opa! Quando tem cluster, né, que a minha mentora dos Estados Unidos, a Carolyn, é uma mulher muito foda, chama Carolyn Boroden, conhecida como Fibonacci Queen. É aqui que eu quero comprar, só. E aí fez um topo, começou a cair. Vamos supor que ela comece a cair a partir daqui, só vai ser no final do fluxo que eu quero comprar, não no meio. Então pra mim não tem 61,8% de FIBO. Eu tenho FIBO tatuado no meu peito, mas foda-se, cara. O que me interessa é medo e ganância, ou liga, desliga. Fluxo, cara. Fluxo. Oferta e demanda. Pimba na gorduchinha. Tá? Bom, 36 minutos. Conteúdo pra chuchu. Se vocês tiverem essa ferramenta gratuita para vocês, tá? O TradingView. Se quiser eu passo aí. É super simples. TradingView, fazendo merchan, não que eu trampe pros caras, mas como eu posto com certa regularidade, eles me dão conta premium grátis e tal. Mas a conta grátis é muito boa. É uma mídia social, é um Facebook de traders, tá? Tem muita besteira aqui, mas você pode postar suas ideias e nego dá like, nego comenta, certo? Então eu acho interessante, recomendo vocês a utilizarem, certo? Façam uma conta gratuita e vocês vão ter tudo que eu fiz aqui grátis, tá? Sem precisar. Meu Deus, conta rabisqueira no índice. Beleza? Minha dúvida é se esse fluxo funciona em qual tempo gráfico? Qualquer tempo gráfico, depende da sua expectativa. O que eu passo, o que eu quero que vocês comecem a fazer, e até foi bom você ter falado, eu quero que vocês estudem aqui mensal e semanal como dever de casa, sabe? Semanal e mensal, tá bom? Semanal e mensal, sempre. Porque cada tempo gráfico que vocês colocarem, vou pôr no mês agora, é um tipo de fluxo que vai ser vencedor ou não. Porque existem os investimentos mensais das grandes corporações, existem os investimentos de especulação, mas vocês vão ver em todo o gráfico. Aí depende do gráfico que você se sente mais confortável, depende da sua rotina. Pô, você trampa pra cacete, tá numa época da vida que nem eu, que não paro quieto. Não adianta eu fazer day trade. Eu vou tomar pau, eu não vou ter foco necessário. Então, pô, aqui eu consigo ver, cada candle desse fecha um mês. Puta, pra mim tá tranquilo aqui, ó. Legal. Demora. A Cielo, que eu comprei em 6,30, demorou 6 meses, cara, a Cielo. Eu analisei ela lá em janeiro. Certo? Então demorou, cara. Demora. As coisas demoram. Mas a recompensa vem e de forma passiva. Ou seja, você continua com a sua família, continua com o seu trampo, gerando valor. Aí voltando para o início, mercado financeiro, juros. Apesar do mercado à vista, as ações, você ter que ter dinheiro, não tem alavancagem, certo? Aí é menos pior. Vocês vão operar no mercado secundário. Vocês não estão dando dinheiro para o empresário que criou a marca Cielo, por exemplo. Não, vocês estão ali no mercado onde só disputa o sócio majoritário de vez em quando e a sardinhada, que somos nós. Vocês não estão de fato dando dinheiro para a empresa. Tá? Vocês estão acreditando na empresa. Se você quer participar realmente como investidor na empresa, tem que participar do IPO, que é das ofertas iniciais. Tá? E quando vai para o mercado futuro, que é o índice, cara, você está fazendo dinheiro em cima de dinheiro, então é mais porco ainda. É mais especulação ainda. Você está fazendo dívida, está lucrando com dívida ou tomando mais dívida ainda.
Tá? Então vocês têm que ter noção que o mais importante é trabalhar, certo? E utilizar, na minha opinião, isso é minha opinião, e utilizar o mercado financeiro como potencializador dos seus sonhos. Pumba. Nada mais, nada menos. Tá legal? Feito isso, agradeço aí, galera. Bruno, existe um período foi mal, não vi as perguntas. Existe um período do mês que os investidores grandes preferem fazer suas entradas? Cara, aí você tem que entrar no Times in Trades, né? Já é um assunto bem avançado, velho. Pra você ver qual que é a sazonalidade dos aportes. Eu sei que fundos, isso por experiência, que eu já visitei alguns, fundos é anual, cara. Né? E alguns, mas bem pouco, se posicionam em períodos de balanço. Então, por exemplo, tem um fundo de minério de ferro. O cara tá cagado na Vale. Lógico, vamos tirar Brumadinho de lado, mas, pô, minério de ferro, tem lá as notícias que vêm principalmente do consumo da demanda da China. E isso é padronizado, principalmente o governo chinês, tá? Eles são quadradinhos, assim. Todo trimestre, toda data X, eles vão lá, fazem novos aportes, emitem novas ordens. Então, esse fundo, que é mais ligado a minério, a commodity, vai estar ligado naquele mês, que vai ocorrer tal evento, tal balanço. A colheita, né? Nego de açúcar, próprio petróleo, milho, soja, também são sazonais. Então, esses fundos, sim, a gente consegue ter uma noção. Agora, fundo multimercado, cara, que opera ação, título, tudo em ação, opções não, né? Mas futuros e tal, cara, é muito difícil. Porque o portfólio do cara vai de petroleira a seguros. O cara tem Fleury, Sul América e Bradesco. Pô, fudeu. Não tem como definir qual que vai ser o período que ele vai desovar ou qual que vai ser o período que ele vai comprar mais. Beleza? Mas pense que quem trabalha para fundo os sardinhas, né? Não o administrador que ganha com a taxa de administração lá, que fica milionário só com isso. Mas os sardinhas, os traders de fundo, eles ganham, se vocês já assistiram Billions, né? Recomendo vocês assistirem a série Bilhões ou Billions da Netflix. Os fundos eles ganham o tal do bônus, e esse bônus é anual. Então toda a meta, assim, a tomada de decisão mais fodida de fundo é sempre final e começo de ano. Beleza? É nóis, galera. Obrigado mesmo, viu? Um abraço, bom sábado, muita breja. E, puta, eu tenho aniversário, pai. Abraço, tchau pra vocês aí. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Porque se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.